Olá, alunos! Hoje estamos de volta com a nossa matéria de justificação. Estamos vendo hoje a lição 5. E o título da nossa lição hoje é Como funcionava a justiça de Deus no Antigo Testamento. E o texto básico, para essa lição está em Hebreus 9:22, que diz assim: E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Você sabe, que o sangue de Jesus foi derramado ali no Marcos 0, no ano 33, da era cristã. Jesus derramou sangue ali na cruz para nos salvar. Mas antes de Jesus, como ficavam então os amigos de Deus? Aqueles que não podiam serem filhos de Deus porque Adão destituiu, todos dessa filiação com Deus. Mas Deus tratava, um grupo de pessoas que se arrependiam e criam na promessa de um Salvador, um homem que vinha à terra esmagar a cabeça da serpente. Essa promessa ali foi decretada por Deus ainda no momento da queda, Então, Adão e Eva creram nessa promessa e eles erraram, Foram culpados por todo esse desastre, mas Deus ele sempre contempla um coração arrependido. E Adão ali, ele creu nessa promessa de Deus. E não só ele, mas muitas outras pessoas, Abel, Abraão, Moisés e etc. Todos esses homens do Antigo Testamento, eles creram na promessa que haveria de vir um homem enviado por Deus que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, ele colocaria novamente Satanás no seu devido lugar, porque Adão, ele entregou a sua autoridade, a Satanás e houve uma mistura, da natureza satânica no homem e todos os homens da geração de Adão, incluindo eu e você, nós ficamos contaminados com o pecado, Então houve uma promessa ali no Éden, de que esse homem viria da parte de Deus, não podia ser de outro homem, tinha que vir da parte de Deus e ele esmagaria então a cabeça da serpente. Esse homem você já conhece, que é Jesus. Mas como é que Deus tratava então esses amigos deles no Antigo Testamento, até que Jesus viesse? Então, o texto que eu li está escrito, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E o que foi que Deus fez já no Éden mesmo, quando Adão pecou, que Deus então procurou por Adão, na viração do dia, está escrito lá em Gênesis, e Deus disse assim: Adão, Adão, onde você está? Deus, ele não estava procurando fisicamente Adão. Deus, essa expressão quer dizer assim: Adão, Adão, por que você optou em não me obedecer? Por que você optou em ouvir Satanás, Aí, quando Adão e Eva ouviram a voz de Deus, se esconderam, Eles descobriram então que estavam nus. E essa nudez dele não era só física. Física é só um detalhe. A nudez física é só um detalhe. Ele estava desnudado da graça de Deus, da glória de Deus. E ele adquiriu então ali a consciência de pecado.
Eles viviam no estado de inocência, eles não tinham pecado algum, e eles estiveram sempre nus diante de Deus e eles não notavam isso. Mas quando ele terminou o estado da inocência, né, quando ele pecou, ele entrou no estado da consciência, né? Essa consciência gerou nele um estado de pecado, né? Aí ele descobriu que estava nu, ele se escondeu. Era uma nudez da justiça de Deus também, né? E eles fizeram para si aventais de figueira, né? Da planta figueira, né? Para se cobrir, para cobrir a sua nudez, né? Mas Deus recusou esse ato deles. Deus não aceitou essa justiça, porque o homem não tem justiça própria, né, para se apresentar diante de Deus. Tem que vir a justiça de Deus. Então foi o que Deus fez. Deus sacrificou o primeiro animal inocente, né, fez pele e cobriu, né, os corpos de Adão e Eva. Então aí houve um derramamento de sangue. E esse derramamento de sangue, ele deu uma cobertura provisória divina a Adão. Não pense só na cobertura da nudez, mas é uma proteção divina ao homem, né? Então, sobre a proteção transitória divina, então Adão teve uma certa proximidade com Deus e restaurou uma certa aproximação com Deus. Agora a promessa de filiação viria depois com Jesus Cristo. E todos aqueles que vieram após Adão e Eva, né? Abraão, Moisés, os profetas, todos que viveram na lei. Então, eles viviam sobre essa proteção transitória de Deus. E o sacrifício de animal foi sempre um marco na Bíblia, né? Nós vemos que Abel, né, o filho de Adão, né, ele ofereceu a Deus, né, um animal da sua criação, primogênito da sua criação. Está escrito em Gênesis 4:4, né? Nós vemos Noé, né, depois do dilúvio, ele, 8 filhos e 8 com ele, né, que sobreviveram ao dilúvio. Após o dilúvio, ele ofereceu, sacrificou animais a Deus, né? Animais selecionados, e Deus aceitou. Abraão também sacrificou um cordeiro, né? No Monte Moriá, no lugar do seu filho, né? Que Deus tinha pedido seu filho, mas então Deus disse: Adão, não mate o seu filho, porque agora eu sei que temes a Deus. Imediatamente Abraão viu um cordeiro preso, né? Por providência de Deus, né? E ele ofereceu então aquele cordeiro. Moisés também, no tabernáculo, já na lei, né? Então, quando ele levantou o tabernáculo, ele ofereceu muitos animais. Então era comum a oferta de vários animais, de muitos animais, né? Havia sacerdotes designados para isso, né? As pessoas traziam a oferta, né? Pediu perdão à congregação, então o sumo sacerdote, né, apresentava essas pessoas a Deus. E eles ofereciam, por causa do pecado daqueles homens, ofereciam então animal puro, e Deus aceitava transitoriamente aquele sacrifício. Aí Deus descia no lugar santíssimo, e a presença de Deus era notada ali, né? Mas depois os homens pecavam de novo e ofereciam de novo. Era uma ação transitória, né? Até que Jesus chegasse.
Mas você sabe que a nossa justificação plena é por Jesus. E em todas as alianças do passado, né, sempre havia a presença do sangue, né, do sangue de um cordeiro. Mas João Batista, né, quando batizou Jesus Cristo, então ele já dizia antes mesmo do batismo, ele disse assim: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus foi o Cordeiro de Deus, o Cordeiro enviado, né, pelo próprio Deus, né, para ser sacrificado por nós, para derramar o seu sangue. E Jesus, ele era um homem, né? Ele tomou a forma humana, Deus tomando a forma humana, né? Porque está escrito que ele era Deus desde o princípio, em João 1, né? Que no princípio era a palavra e a palavra fez todas as coisas, sem a palavra nada do que foi feito se fez. Está se referindo a Jesus, que é Deus encarnado, né? E essa palavra se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, né? Então Jesus ele precisava derramar o seu sangue agora em prol de todos os homens. E tinha que ser um sangue de um homem justo, que não viesse da geração de Adão. Aí, lá em Hebreus 9,13 diz assim, né? Se o sangue de animais podiam purificar o pecado dos homens, quanto mais o sangue de Jesus Cristo, o justo. Então Jesus, ele é a nossa justiça, né? Jesus é a nossa plena justiça e hoje nós somos resgatados, né, salvos, né, pelo sangue de Jesus. Então que você tenha esta consciência diante de Deus, né, que nós necessitamos de ser achado, né, e coberto pelo sangue de Jesus. Que Deus possa continuar abençoando e você continuar estudando essa matéria tão importante para todos nós, né? Pois trata da nossa justificação através de Jesus, trata da nossa salvação, do nosso resgate, né, para Deus. Com esse resgate, então, foi que Jesus fez. Ele trouxe de volta a presença de Deus para nós. Hoje nós somos filhos de Deus, filhos amados de Deus. Aí você pode me perguntar, aí o que aconteceu com aquelas pessoas que morreram sem conhecer Jesus? Eles também ficaram reservados, né, por Deus e eles foram resgatados por Jesus. Quando Jesus morreu, o sangue foi derramado e Deus deu toda a vitória a Jesus. Jesus foi na região dos mortos e resgatou todos eles e quebrou o cativeiro, né, que prendiam eles, e eles foram então para a glória, né, com Jesus Cristo, para onde nós vamos também hoje, quando nós morremos. Que você possa continuar persistindo e estudando essa lição. Pode ser um pouco difícil no início, mas cada vez mais o Espírito Santo vai orientando a você e você vai passar a entender muito mais, porque o Espírito Santo é o autor da Bíblia, né? O autor do conhecimento, né? Foi ele que ungiu a Bíblia, soprou para dentro do homem para escrever para nós, né? E ele vai inspirar você também a conhecer mais a palavra de Deus. Deus que te abençoe grandemente.